Eu queria convidar nossa querida pastora Andréia, que vai ministrar a palavra. Seja bem-vinda. Que você possa trazer uma palavra direto do trono de Deus para os nossos corações. Amém. Glória a Deus. Para que a palavra de Deus consiga entrar no meu e no seu coração, é importante que você tenha sede de Deus. Amém? Quem já experimentou? Você acabou de almoçar, você almoçou muito, aí alguém vem e te oferece mais alguma coisa de comer. Mesmo que seja gostosa, você olha assim, né? Torce o nariz. Por quê? Porque você já está muito cheio. Agora, a sede de Deus, ela precisa estar constantemente no nosso coração, né? A gente sempre precisa querer mais de Deus, querer ouvir aquilo que Deus tem. Amém? Então, faça uma simples oração assim, com a sua mão no coração. Diga assim: Espírito Santo, hoje eu quero abrir o meu coração para o Senhor falar comigo. Fala comigo, Senhor. Que o meu coração, que a minha vida seja como uma boa terra para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O assunto de hoje é o seguinte: mulher é igual, sinal de igual, a flor. Mulher, sinal de igual, flor, né? Tá cheio de flor aqui para todo lugar, né? Tudo florido, mas as principais flores são essas flores que estão aí sentadas. Então você vai escutar essa mensagem hoje se sentindo realmente uma flor. Amém? Bom, mulher e flor são sinônimos. São sinônimos, né? E hoje nós vamos falar 3 assuntos em um só. E nós vamos costurando esse assunto um no outro para no final você conseguir entender a mensagem que vai ser passada, que vai ser transmitida aqui. Ok? A princípio pode ser que você fale assim, mas parece que esse assunto não tem a ver com esse outro, que não tem a ver com esse outro. Mas no final nós vamos conseguir fazer virar um pacotão só nas nossas vidas, né? Então vamos lá. O primeiro assunto são as flores mesmo, ok? Quem já reparou na variedade de flores que existem por aí? Quem já se pegou fotografando uma flor? Você passou na rua essa semana, aconteceu isso comigo. Eu passei na rua, sabe aquela florzinha assim, toda bonitinha, meio abertinha assim, amarela quase laranja? Eu não sei o nome dela. Mas elas estavam tão bonitinhas assim, que eu parei e andando, eu falei assim, não, eu preciso voltar, tirar uma foto dessa flor, de tão bonita que ela é. E se a gente reparar, né, essa mesmo que está aqui, tem a sua beleza especial, e são tantas variedades, há flores que eu acredito que ainda não foram nem catalogadas, de tanta variedade, porque Deus é um grande artista, e Ele é um Deus de abundância, Ele não gosta de coisa pouca não, tudo com Deus é muito exagerado. Então quem de vocês já parou, nem que seja uma vez nessa vida, para prestar atenção nos detalhezinhos de alguma flor? Porque elas são, de fato, muito lindas, né? E os desenhos, a textura, o colorido, tem umas que quase que ofuscam a vista quando o sol está batendo nelas, né? São realmente, assim, maravilhosas. E Jesus usou uma certa vez uma expressão dizendo que as flores, elas como que usam roupas, e roupas bonitas, né? Vamos fazer o seguinte, vamos participar um pouquinho mais. Está bem visível daí? Então vamos tentar ler juntas? Então vamos lá. 1, 2, 3, já. Pois, se nem ainda podeis, coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória,
se vestiu como um deles. Então, Jesus estava explicando para as pessoas que as flores, no caso, os lírios, eles vestem uma roupa bonita, ok? Bom, próximo texto, Salmo 92. De novo, vamos lá. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Então vamos guardando esses versículos aí no bolso, porque daqui a pouco, né, vocês vão entender. Primeiro, as flores vestem roupas bonitas. Aqui já falou que o justo, aquela pessoa que é justificada por Deus, ele vai florescer como a palmeira, e depois fala que os que estão plantados, o que vai acontecer com eles? Eles vão florescer. Quantas querem florescer? Quantas querem perfumar o ambiente que você chega? Amém? Bom, próximo texto, tá? Em Isaías 58. Nossa, isso é meio grande, hein? Bárbara, você pode ler esse para nós? Então vamos lá. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaçados todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender do dedo, e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O final vamos ler juntas? E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos. Fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Por que eu quis colocar o texto acima, desde o versículo 6? Porque tem algumas condições para que aconteça esse versículo 11 na nossa vida. Quem quer ser um jardim regado? Eu quero ser um jardim regado. Um jardim sem regar, nesse tempo de seca, né? As flores ficam meio mirradas, mas quando um jardim está regado, quem já ficou assim, visitou uma floricultura e falou assim, gente, mas que flores lindas! Aí você leva para casa e geralmente elas não ficam tão maravilhosas igual estava lá na floricultura. Porque às vezes a gente não tem muito tempo assim, né, de regar, esquece. Lá não, lá o trabalho do pessoal é todos os dias regar, cuidar, colocar um adubozinho. Então aquelas flores sempre ficam lindas. E um jardim regado é tudo de bonito, né? Então tem algumas condições que foram lidas ali anteriormente para que a nossa vida seja guiada continuamente e para que ela seja um jardim regado. Amém? E o último texto dessa etapa. Mais um, pequeno esse. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Esse texto, o apóstolo Pedro está falando a respeito das mulheres, como que elas deveriam se comportar. E ele fala algumas coisas que ele não estava falando para não se cuidar, viu, mulheres? Naquela época era bonito fazer frisado no cabelo. Hoje em dia é bonito escovar o cabelo. Não importa, né?
qual que seja o bonito da época, mas que as mulheres têm, desde aquela época, né, de Jesus, essa tendência de se cuidar, de se enfeitar, de pendurar coisas, né, adornos. Mas ele fala o seguinte, que não seja só esse adorno, que não seja esse o principal adorno, que o melhor adorno seja aquele que a gente vê de dentro, que nós temos que ser bonitas de dentro para fora. Amém? É dessa forma que a gente vai embelezar essa terra, dessa forma que a gente vai perfumar essa terra, em nome de Jesus. Bom, então, a primeira parte das flores nós já falamos, ok? Está tudo certinho aí na cabeça? As flores vestem roupas, né? Nós podemos ser um jardim regado, nós podemos estar plantados na casa do Senhor para florescer, e a melhor beleza está dentro. Então tá bom. Segunda parte, nós vamos falar de roupas especiais. Quantas adoram ir num shopping comprar uma roupa nova? Levanta o dedinho assim escondido. Não, levanta assim. É muito bom, né? Principalmente quando a gente está meio jururu, assim, que aí que é bom mesmo, né? Comprar uma roupa nova, comprar um sapato novo. Quantas gostam de comprar sapato, mais do que roupa? Quantas gostam de comprar bolsa, mais do que tudo? Quantas gostam de roupa mesmo? Quantas gostam de salão? Bom, roupas especiais. Roupas especiais. Êxodo 39, de 1 a 3. Depois eu vou pular para o 6. Vou avisando. Primeiro de 1 a 3. Com fios de lã azul, púrpura e vermelha, foram feitas as roupas sagradas que os sacerdotes deveriam usar quando servissem no lugar santo. As roupas de sacerdote para Arão foram feitas como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram o manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro. Imagina essa roupa, gente, né? Fizeram lâminas finas de ouro batido que foram cortadas em fios para serem tecidos com o linho fino e com os fios de lã azul, púrpura e vermelha. Então, o ouro era tecido junto, né, com as lãs ali. Versículo 6. As pedras de ágata foram preparadas e montadas em engaste de ouro, e com muita habilidade gravaram nas pedras os nomes dos filhos de Jacó. Agora pula para o versículo 9. O peitoral era quadrado e dobrado em 2. Media 1 palmo de comprimento por 1 palmo de largura. Nele foram colocadas 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira, puseram um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira, puseram uma esmeralda, uma safira e um diamante. E na terceira, puseram uma turquesa, uma ágata e uma ametista. E na quarta, um berilo, um ônix e um jaspe. Essas pedras foram montadas em engastes de ouro. Em cada uma dessas pedras estava gravado o nome de um dos filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. Ok? Então, voltando lá na nossa apresentaçãozinha, as fileiras, né? Coloquei aí para a gente visualizar que pedras são essas. Então, a primeira pedra, o rubi. Então, tem ele ali bruto e ele lapidado. A próxima, o topázio. Quantos acham bonito? Quantos acham bonito? Quem queria ter um topázio desse? A próxima, granada. Essa a gente nem ouve falar muito, né? Mas bem bonita também. Esmeralda, mais conhecida nossa, linda demais da conta. A próxima, a safira, olha que coisa fabulosa, né? A próxima, turquesa. Eu acho que quando eu era criança eu vi umas pedras dessas, não sei se era imitando, se era falsa ou se era de verdade. A próxima, o diamante. Essa eu não aguentei, né, gente? Eu fiz faculdade de artes, então não dei conta
bonito de não pôr ali uma obra de arte que fizeram um rosto todo em diamante de uma coleção emprestada, né? Coisa linda, maravilhosa, de feito mesmo, só colocado no lugar em cima de um papel preto e fotografou, depois devolveu a coleção para a pessoa. Então, diamante. Próximo. A ágata tem mais cores, né? A da Bíblia não fala que cor que era. Próximo. Ametista, achei maravilhosa essa pedra ametista. A próxima. O berilo, tem tonalidades diferentes também. A próxima, o ônix, que já é mais conhecido. E a próxima, jaspe. Então, os sacerdotes, quem que eram os sacerdotes? Os sacerdotes, eles eram pessoas do povo de Israel separadas para trazer a presença, para ministrar na presença de Deus, para tratar dos assuntos do povo diante de Deus. Amém? Então, o sacerdote tinha, por direção de Deus, que vestir diferente. Ele tinha que usar vestes diferentes, roupas especiais para servir a Deus de um modo exclusivo, né? E da mesma forma, mulheres, Deus, ele nos orienta e deseja que a gente vista roupas especiais que não podem ser encontradas em nenhuma loja dos shoppings por aí afora. Deus, ele nos orienta que a gente vista essas roupas especiais nos nossos corações. Através do quê? Das nossas atitudes, através do nosso amor por Jesus. Amém? Então, vestes na Bíblia fala de atitudes. Vestes na Bíblia tem esse significado, atitudes, né? Então, assim como os sacerdotes eles usavam essas pedras preciosas que se destacavam, né, ali na roupa deles, Deus deseja te cobrir com a perfeição dele. Amém? Sabe, Deus quer te transformar tanto que as pessoas vão começar a olhar assim para você. Aí você fala assim, o que foi? Não, é porque eu estou vendo um brilho assim, uma coisa que eu não sei explicar, meio diferente. Sabe? Meio assim, quase que ofusca. Mas isso acontece de verdade. Às vezes as pessoas olham para uma pessoa que busca Deus e percebe a presença de Deus ali. Você sabia que a palavra cristão significa pequenos cristos? Cristão, pequenos cristos. É assim que Deus quer que a gente seja nessa terra. Um tanto de Cristo pequenininho andando por aí e abençoando as pessoas. Amém? E fazendo a diferença nessa terra. Então, assim como então esses sacerdotes usavam essas pedras preciosas nessa vestimenta, Deus deseja nos cobrir com a perfeição dele, para que a gente tenha pensamentos, atitudes e palavras que reflitam o amor de Jesus. Amém? E a gente consiga levar cada vez mais pessoas para pertinho de Jesus. É esse o propósito de Jesus. Amém? Tem mais um texto, Lucas, capítulo 5, versículo 36. Disse-lhes também uma parábola. Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para coser em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Se você tem uma roupa que já está velha e faz um furo, né, um rasgo, aí você pega um tecido novinho e vai lá e costura e faz um remendo. Na primeira lavada que você der na máquina, vai rasgar tudo. Vai rasgar mais. O rasgado vai ficar pior. Por quê? Porque a roupa nova, ela encolhe, não é? E a roupa velha já está ali, surrada. Então, não combina, não condiz. Então, o que isso quer dizer? Que Deus quer trocar as nossas atitudes velhas por atitudes novas. Não foi assim que... Quem já ouviu aquela história chamada O Filho Pródigo?
que chegou para o pai dele e falou assim: olha, eu quero a minha herança antes do senhor morrer mesmo, porque eu quero dar uma volta nesse mundo. E esse rapaz, ele resolveu dar uma volta no mundo, pegou a herança antes da hora, porque a herança se pega depois que os pais morrem, e foi e pagava rodada de, não sei se tinha cerveja naquela época, né? Tinha, mas não sei se era como agora, mas, né, tudo por minha conta, e fazia muitos amigos, né, que estavam ali perto dele. E esse filho, não sei quanto tempo foi para ele gastar toda a sua herança. Para piorar, veio um tempo de fome, de escassez no país que ele tinha ido morar. E aí ele teve que arrumar um emprego, sabe de quê? Cuidador de porcos. Cheiroso, né? E aí ele estava com tanta fome, que ele tinha vontade de comer lavagem. Eu lembro de quando eu era criança, de uma tia minha que colocava, né? Naquelas latas de tinta, aquelas latas quadradas de tinta, colocava ali as comidas velhas, né, para depois levar para o porco, não sei da onde. Mas aquilo era tão fedorento, e eu lembro, falei assim, gente, mas que, né, que coisa mais fedorenta. E aquele moço tinha vontade de comer a comida dos porcos, porque estava grave a fome no país. E aí ele caiu em si, diz a Bíblia. Caiu na real e falou assim: caramba, né? Os funcionários lá do meu pai comem do bom e do melhor, e eu tô aqui querendo lavagem, né? Não vai dar certo. Eu vou voltar e vou falar assim: pai, me aceita como um trabalhador, que daí fica tudo resolvido, né? Aí eu vou voltar e vai ser isso mesmo. E foi embora, foi para casa. E diz a Bíblia que de longe o seu pai o avistou e correu e já pendurou no pescoço dele, né? Já o abraçou e o beijou. Gente, vocês lembram de que ele estava cuidando? Ele estava cheiroso. Mas esse pai pendurou no pescoço dele assim mesmo e o beijou assim mesmo, com todo o fedor que ele estava. Só que aí o pai falou o quê? Trazei depressa a melhor roupa, coloquem nele um anel de filho no dedo, sandália nos seus pés e mata o bezerro novo, aquele melhor da fazenda, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aí fizeram uma festa com esse filho que voltou. Claro que eles devem ter dado um banho nele também, né? Porque vai pôr roupa em cima de corpo sujo, não dá. E aí ele trocou, as vestes dele foram trocadas. Então, nós não falamos que veste é igual a atitudes? As nossas atitudes precisam de ser trocadas. E quem faz isso? O Espírito Santo, ele que faz isso na nossa vida, diariamente. Ele troca as nossas vestes velhas. Ele quer nos vestir como uma flor linda, maravilhosa, que se cobre da perfeição de Deus. Amém? Então, nós falamos de 2 assuntos. Não falei que era 3 em 1? Nós falamos de flores, depois nós falamos de quê? Das vestes especiais. E agora é uma historinha que eu vou contar para vocês, que é o 3º assunto. Então, vamos lá, que eu vou contar para vocês a história da Rosa de Carla. Antes de falar da Rosa de Carla, vou te fazer uma pergunta. Segundo a Bíblia, presta atenção. Segundo a Bíblia, Adão viveu 930 anos. 930 anos. A gente estava, né, Litânia, falando da sua mãe, que já está com 90. Já é muito. Agora, imagine 930 anos, né? Porém, ainda depois de uma vida tão comprida, chegou o dia de sua morte, de acordo com a citação bíblica. Porém, quando vemos de maneira mais profunda, poderíamos perguntar: qual foi o dia em que verdadeiramente Adão morreu? Qual foi o dia, pergunta, que verdadeiramente Adão morreu? Então, a continuação de uma história nos ajudará a responder essa pergunta, ok? Uma manhã, Carla estava caminhando por seu jardim, desfrutando do colorido e dos aromas que o mesmo lhe brindava. Pensando em surpreender a sua mãe,
cortou uma rosa do jardim e a colocou num jarro. Era um exemplar magnífico. Imagina aquela rosa perfeita que você quase cobiça. Era essa. Uma rosa fresca e perfumada. Carla cuidava da rosa diariamente com muito esmero. Pouco tempo depois, umas primeiras pétalas começaram a murchar pelo lado de fora da flor. Mais tarde, uma pétala caiu, mas a rosa ainda estava bonita, ainda cheirosa e ainda vistosa. Um tempo depois caiu outra pétala e outra, até que chegou um momento que somente restou o talo, mostrando em seu aspecto que já não havia nela nenhum indício de vida. Então Carla, diante desse panorama, se perguntou: em que momento a rosa morreu? Quando foi que ela se secou? Quando que ela começou a murchar? Já estava morta quando a menina a via tão bonita? Sem dúvida, a rosa morreu antes, no preciso instante em que as mãos de Carla a separaram da roseira e da seiva de vida. O mesmo ocorreu com o ser humano. Se bem que Adão não morreu fisicamente no momento em que transgrediu o mandamento divino, mas morreu espiritualmente por haver pecado, o que traz separação com Deus e morte espiritual. Não deixes que, como aconteceu com a rosa, nos separem da única fonte de vida que nos mantém de pé. Não permitas que o pecado e a rebeldia te separem de Deus. Serias como uma rosa que foi cortada uma certa vez. E é por essa razão que Deus mandou o seu Filho, para que possamos ter uma nova oportunidade e que cada crente, que cada cristão receba uma vida nova e eterna misericórdia de Deus. Amém. A gente precisa estar plantado. O segundo versículo que nós lemos fala do Salmo 92. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Uma flor sozinha nessa terra, não tem seiva, não tem vida. Por isso nós precisamos estar plantados. Então aí está a raiz de tudo. Nós precisamos estar plantados, nós precisamos estar ligados em Jesus, para que a seiva dele passe por nossa vida diariamente. A gente precisa estar conectado em Jesus. Amém? A gente precisa estar vinculado em Jesus. Tem um texto na Bíblia que fala que Deus enxertou alguns ramos na videira principal, na árvore principal. E Deus, se você está por acaso uma flor perdida, andando por aí, Deus quer hoje te enxertar nele. Amém? E você precisa de estar plantado na casa de Deus, que é um ambiente como esse, para que você possa ser cuidada. Porque também flor tem que ser cuidada. Planta-se em Jesus, mas aí você não está na casa de Deus, acontece o quê? Como é que alguém vai cuidar de você, vai jogar a aguinha, né? Então, é importante, querida, que você ouça a voz do Espírito Santo te falando assim: ô, minha filha, deixa eu te plantar, deixa eu te enxertar. Amém? Quantas querem ser flores que estão plantadas, vestir vestes lindas interiores, ter as suas atitudes transformadas pelo Senhor? Amém? Feche os seus olhos. Medita um pouquinho na sua própria vida, no seu dia a dia. Como tem sido a sua vida? Se você tem estado próximo ou se você tem estado distante de Jesus. Qual foi a última vez que você sozinha
orou muito sinceramente com Jesus, falou com Jesus, cuidou dessa área espiritual da sua vida. Talvez faz muito tempo, talvez a correria da vida, né, você já acorda tão apressada e não dá tempo nem de falar com Deus. A vida já empurra a gente para isso. Deixa o Espírito Santo te mostrar como é que está a sua própria vida. Você tem sido uma flor solta? Ou você já está conectada? Se você ainda não está conectada, hoje o Espírito Santo te convida docemente, com delicadeza de uma flor que você é. Ele te convida para que você se permita, por Ele, ser ligado à fonte que é Jesus Cristo. Eu vou conduzir você em uma oração, mas não ore porque eu estou falando para você orar, não. Não repita nada, nenhuma oração porque eu estou falando para que você repita. Mas que seja algo de dentro para fora. Que seja algo com sinceridade diante de Deus. Se você tem essa liberdade, eu gostaria que você dissesse: Jesus, eu preciso de Ti. Nessa noite, eu entendo que eu preciso ser uma flor conectada a Jesus. E eu permito, Jesus, e eu permito, Espírito Santo, ser conectada por Ti nessa noite. Eu quero a seiva de Jesus Cristo correndo dentro de mim. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero sentir as batidas do Teu coração. Eu quero me apaixonar por Ti, Jesus. Por isso hoje, eu abro o meu coração e Te dou o trono, a cadeira principal do meu coração. Me planta hoje, Senhor. Me rega hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Querida, não tem nada melhor do que ser plantada junto ao Senhor. Estar plantada na casa do Senhor, sendo cuidada por Ele, sendo regada todos os dias, tendo o cuidado especial que só Ele nos dá. Não existe nada melhor, não existe nada mais especial do que isso. Por isso você está aqui hoje, querido, para receber esse cuidado do Senhor pela sua vida. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, quero colocar cada flor especial que o Senhor trouxe aqui hoje, Pai, diante do Teu altar, Pai, e declarar, ó Deus, que elas são cuidadas, que elas são amadas, que elas são regadas pelo Senhor. Pai, que essa noite seja realmente uma noite especial na vida delas, Pai. Nós preparamos com carinho, com zelo essa reunião, Pai. Mas o mais zeloso nessa noite é o Senhor. O Senhor é que cuida de forma mais especial que existe, Pai. E eu te peço, Deus, cuida, Pai, de cada uma delas, Pai, de uma forma especial nessa noite, Pai. Que elas possam sentir o Teu Espírito Santo agora, trazendo paz. Que elas possam sentir esse toque do Teu Espírito Santo, dizendo a elas o quanto elas são lindas, dizendo para elas que elas são únicas,
Elas são muito especiais. Querida, você é especial. Você é preciosa. O Senhor quer cuidar de você. É só você falar: Senhor, eis-me aqui. Quero esse cuidado. Querido, Jesus é tão delicado que Jesus não invade o coração. Jesus não sai fazendo barulho, não. Jesus, ele é tão educado que ele precisa que você abra o seu coração. Ele precisa, ele espera que você peça, que ele venha fazer morada na sua vida. Então hoje, querida, é uma noite especial, que ele está aí na porta, batendo, dizendo assim: filha, eu quero cuidar de você, eu quero te regar, eu quero trocar suas vestes, eu quero que seja um tempo novo, um novo começo na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Querida, se você abrir seu coração, pode ter certeza que Jesus vai fazer diferença na sua vida. Pode ter certeza. Amém? Aleluia. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de cada uma de vocês. E quero parabenizar a Igreja Batista de Nova América, no Marajó, por essa iniciativa de começar a rede de mulheres hoje. Nós estamos vibrando com vocês, porque sabemos que vocês começaram de uma forma tão maravilhosa, começaram agora numa época em que nós estamos falando sobre novo começo. Esse será um novo começo na sua vida. Deus abençoe. Nós queremos parabenizar o pastor Fábio, a pastora Gabriela, porque hoje vocês estão fazendo um novo marco na vida de vocês. Parabéns, Rede de Mulheres. Deus abençoe vocês. Seu valor, você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus